sentadinhos aí, ó. Isso. Eu só quero ter uma palavra, eu não poderia deixar de abrir a Bíblia agora e a gente analisar um pouco o significado de todo esse ato que nós faremos a partir de então. Há um texto na palavra de Deus onde eu vejo o primeiro texto onde se lança as bases e os fundamentos para a igreja de Cristo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 a 18. Diz o seguinte a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Prestem muita atenção, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto nós encontramos o estabelecimento, mais uma vez eu digo, dos fundamentos da igreja de Jesus Cristo. A igreja não pode ter outro alicerce, outro fundamento, outra base sobre a qual ela se apoia, senão a pessoa de Jesus Cristo. Muitos interpretam esse versículo 18 de uma forma errada e super errada. O Senhor não estava edificando a igreja sobre Pedro, mas o Senhor estava edificando a igreja sobre esta pedra. Ele não fala sobre essa pedra, ou seja, sobre você, Pedro, mas é sobre esta pedra. E que pedra? A tremenda declaração de Pedro, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está estabelecida no El Ester, sobre Jesus. Ele é a base, ele é a pedra de esquina. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, do qual Cristo Jesus é a principal pedra de esquina. Por isso em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe quem disse isso? O próprio apóstolo Pedro em Atos 4, 11 e 12. A igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo e dinâmico. A igreja de Jesus Cristo não é esse templo, essas quatro paredes. É por isso que ainda que fechem as portas desse templo, a igreja continua viva e caminhando e avançando. Porque a igreja somos nós, um organismo vivo e dinâmico, que deve avançar e não permanecer estático. É por isso que Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que ser dinâmica, a igreja tem que avançar, e a igreja tem que arrebentar as portas do inferno. A igreja não pode ficar fechada dentro de quatro paredes. Nós temos uma missão. E a missão nós recebemos do próprio autor e fundador dessa igreja. Leia-se Jesus Cristo. A nossa missão, a nossa razão de ser e existir, é avançar e resgatar aqueles que estão a passos largos caminhando rumo ao inferno. E nós precisamos levar estes ao conhecimento da vida eterna. Jesus deixou isso claríssimo na sua oração sacerdotal. Veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 17, nos versículos 1 a 3. É a oração de Cristo, chamada a sua oração sacerdotal. Jesus falou estas coisas no capítulo 17 do Evangelho de João, e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a tantos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta. Em que se baseia, em que se fundamenta a vida eterna que a igreja do Senhor Jesus precisa anunciar aos perdidos? A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Noel e Esther, vocês vão para aquele povo ainda não alcançado com o Evangelho, para fazê-los reconhecer que só há um único Deus verdadeiro. E eles precisam reconhecer que esse único Deus verdadeiro tem um Filho, e é o Salvador da humanidade. O Evangelho consiste em fazermos Deus conhecido, e Jesus Cristo ser entronizado como Salvador de todo aquele que crê. João repete essas mesmas palavras ditas por Jesus Cristo, porque aqui João, no Evangelho, está aqui trazendo para nós as palavras que Cristo disse, e quando João escreve a primeira carta, no capítulo 5:20, ele repete, ele agora, João, reconhecendo que a oração de Cristo era verdadeira, eficaz, e que ela colocava para nós a real razão de ser e existir da igreja. Anunciar e propagar que só existe um único Deus verdadeiro, e um único Salvador, e é Jesus. Na primeira carta que João escreve, no capítulo 5:20, as palavras agora de João são estas: sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Eu já sei, eu vivi com Ele, eu caminhei com Ele, eu o vi com os meus próprios olhos. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe qual é a razão de ser e existir da Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu? É trabalhar para que o mundo conheça que só existe um único Deus verdadeiro e que o seu Filho Jesus Cristo é o único que pode nos dar a vida eterna. Nós não existimos para estarmos aqui fechados, trabalhando simplesmente como uma organização social, de comunhão entre crentes. Se nós não estivermos propagando a mensagem do Evangelho, nós não estamos cumprindo com a nossa missão, com a razão de sermos e existirmos. Por isso nós temos que ter uma visão. E a visão é exatamente onde nós queremos chegar. E como nós desejamos ser reconhecidos. Qual é o legado que nós deixaremos aqui em Embu Guaçu? Uma certa vez eu ouvi um pastor dizendo: faça uma medição da importância da sua igreja. Será que nós teríamos coragem de perguntar àqueles que estão no entorno aqui nosso, se a igreja de Embu Guaçu de fato fosse fechada, que diferença isso iria causar no nosso bairro? Será que alguém sentiria falta? Ou só nós sentiríamos falta de estarmos aqui marcando o nosso encontro dominical? Para cantarmos, para louvarmos, para fazermos uma transmissão, para quem sabe batermos um papo, flertarmos ou fazermos qualquer outra coisa. Se nós deixássemos de existir hoje, faria falta? Faria falta? Porque nós precisamos ter uma visão de onde queremos chegar e como desejamos ser reconhecidos. E eu desejo que essa Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu seja reconhecida como uma igreja que não perdeu de vista a sua missão. A nossa missão está clara e evidenciada. A visão que precisamos ter é: disse-lhes em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós temos uma missão: fazer Deus conhecido e o seu Filho Jesus ser entronizado como Salvador de todos os homens, de todos aqueles que nele creem. Mas nós precisamos não perder de vista essa missão. A nossa visão precisa ser: nós temos que alcançar tantos quantos sejam possíveis. É por isso que Cristo disse: vão por todo o mundo. A nossa visão precisa alcançar todo o mundo. A nossa visão precisa alcançar toda criatura, sem exceção, não somente alguns privilegiados. É por isso que esse casal vai para alcançar um povo que ainda não tem o privilégio que nós temos, de podermos estar reunidos como aqui estamos, para cultuarmos ao Senhor Jesus.
Essa é a nossa visão. Por que investimos em missões? Por que vamos investir na vida desse casal? Porque nós queremos, irmãos, cumprir com o que Jesus disse: pregar a toda criatura. E lá eles compõem parte dessas criaturas que precisam ouvir o Evangelho. Em Atos 1,8 diz que nós receberíamos poder para isso. E o poder há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, Esther, você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai vencer essas etapas. A língua não vai ser um obstáculo, porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que vai derrubar essas barreiras, para que o Evangelho possa ser comunicado. Nós cremos nisso ou não cremos nisso? Nós servimos a esse Deus ou não servimos? Sabe, a nossa visão, irmãos, e eu espero que seja a visão de cada um dos crentes dessa Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, é que nós alcancemos povos, nações, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E sabe como isso é possível? Através da obra missionária. Antes de começarmos esse culto, os diáconos e eu conversávamos com um casal. E eu dizia para eles, e eu vou falar para vocês exatamente o que eu disse para eles. Eu falei, olha, eu não teria a coragem que vocês têm agora. Se essa é a palavra e o termo correto, deixa para lá. Mas eu não teria. Eu quero um dia visitá-los lá, eu disse. Mas com a passagem de ida e de volta comprada. Eu amo missões. Eu quero ir um dia lá, mas sabendo que eu vou voltar. Não vou para ficar, porque esse não é o meu chamado. Você percebe que Deus tem chamados para cada um, e eles têm um chamado que não é o teu. Por isso que às vezes vocês são chamados de loucos. Para mim seria uma loucura eu ir. Se eu falasse para a Cida, vamos hoje, ela já está me olhando ali, olha o dedinho dela, não. Mas eu mesmo nem faria esse convite, porque esse não é o meu chamado. Então, irmão, se você não tem esse chamado, sabe como é que você pode participar para que esse povo não alcançado chegue ao conhecimento de que há um só Deus verdadeiro e que o Salvador é Jesus Cristo, seu perfeito Filho? É você botando o teu joelho em terra e orando para que eles sejam fortalecidos a cada dia. Não desanimem, não voltem atrás nesse intento. Quem vai orar, diga amém. Você que está aí me assistindo, vai orar por esse casal? Mas não é só orar. Sabe o que é? É colocar a mão no bolso. Como é que eles vão sobreviver? Essa igreja não vai abandoná-los, e essa igreja não vai jogá-los simplesmente lá, para depois a gente ter, o status de dizer, temos um casal de missionários de Embu Guaçu, que está lá na bandeira branca, ou antes disso em Marari, grande status, e deixarmos e abandonarmos eles lá sem os víveres necessários. Essa igreja vai apoiá-los em nome de Jesus. E Deus vai levantar tantas outras igrejas quanto sejam necessárias, porque Deus sabe do que eles necessitam, e Deus tem as pessoas a quem Ele vai levantar. Esse é o teu papel e esse é o meu papel. É por isso que mais uma vez eu te digo, nós vamos despedi-los hoje, mas nós vamos estar segurando as cordas. E não vai ser uma corda fininha, rota, não, arrebentando. Vai ter que ser uma corda grossa que possa sustentá-los e segurá-los durante o tempo que eles permanecerão lá. Então, se você quer fazer parte dessa obra, se você quer ao menos aqui dar um mimo para os nossos irmãos, para eles poderem viajar, eles têm as despesas de viagem, eles vão chegar lá ainda, não sabem qual é o custo real da casa que eles terão que construir, e a casa não é chamar um pedreiro não, tá? É pagar lá para os madeireiros ter que arrancar a árvore no meio da floresta, e tem que ser pelos índios lá, aqueles que têm essa autorização. Tem que pagar para alguém construir, é claro que o servente já está aí, ele já aprendeu a como manusear, mas terão que construir a casa, e tantas outras despesas.
Sabe se eles passarem mal lá e ficarem doentes, o que será necessário fazer? Contratar ou um barco. Quantos dias é de Marari para Bandeira Branca, você falou? 4 dias de barco. Isso ainda descendo o rio. Imagina para voltar depois. E o barco anda como? É no remo? E o motor funciona com o quê? Com água, é isso? É com combustível, irmãos. Você imagina uma emergência que precise não esperar 4 dias para ir num barco, mas que seja necessário ir de avião? E você ter que acionar uma asas de socorro? Você acha que o avião chega lá de graça? Então nós precisamos saber, e você vai abençoar. Eu sei que já está pipocando umas ofertas ali, irmão Noel, tá? Tenha fé, meu irmão, tá bom? Tenha fé. O que eu estou falando para você é para a gente abençoar os nossos irmãos, para eles poderem ir para o campo tranquilos com uma reservinha boa. Essa igreja vai apoiá-los, mas a gente não quer privar você do direito e da bênção que é também estender a sua mão aos missionários. Irmãos, sabe qual tem que ser a sua e a minha visão? É a grande visão do avanço da igreja que está em Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja sabe, reconhece qual é a sua missão, propagar o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus, é anunciar que há um só Deus verdadeiro, e o seu Filho Jesus é o Salvador do mundo. Quando a igreja não perde isso de visão, ou seja, onde é que a gente quer chegar? É aqui que eu quero chegar. Eu quero saber que a cada dia o Senhor está acrescentando à igreja de Embu-Guaçu pessoas que vão se salvar. O Senhor acrescentou durante essa pandemia a nossa igreja, e louvado seja Deus por isso. Teve gente que chegou ao conhecimento da igreja pelas transmissões de internet. Tem gente aí assistindo agora o culto, e que chegou ao conhecimento pela internet. O evangelho chegou até eles, resgatou-os da perdição e os trouxe aqui para o nosso convívio. E eu quero a cada dia descansar que nós não vamos perder isso de visão, não vamos nos acomodar. E essas almas não serão acrescentadas só aqui em Embu-Guaçu, mas vai ter alma sendo acrescentada lá em Marari, vai ter almas acrescentadas lá em Bandeira Branca, como tinham almas sendo acrescentadas nas prisões onde o nosso irmão Aguinaldo ia, como tem alma sendo acrescentada lá em Puerto Maldonado, onde está o nosso pastor Lourenço, como tem almas sendo acrescentadas lá em Rosário, na Argentina, com a nossa irmã Sandra, como tem almas sendo acrescentadas nos hospitais por onde o pastor Nino passa, como tem almas sendo alcançadas por onde o nosso irmão Roberto passa propagando a mensagem do Evangelho, como tem almas sendo alcançadas lá no Ceará, no sertão, através do pastor Rui, e tantos outros missionários que nós vamos apoiar. Nós não podemos perder essa visão jamais de onde nós queremos chegar. Só que eu termino dizendo que a gente não pode abrir mão dos nossos valores. A gente quer chegar lá, não quer? Eu quero ver essa igreja repleta. Eu quero que o nosso sonho de uma nova propriedade seja realmente segundo a vontade de Deus. Que nós tenhamos um novo prédio, mais amplo. Eu sonho com isso. Mas eu sonho com isso sem abrir mão dos valores que a gente precisa defender. E o valor que a gente não pode abrir mão está em Romanos 10, 9 a 15. Sabe como é que a igreja tem que crescer? Está em Romanos 10, 9 a 15. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, presta atenção agora, como pois invocarão aquele em que não creram? E por que eles não podem invocar porque não creram? Porque na realidade eles não ouviram. É por isso que Paulo diz, como crerão naquele de quem não ouviram?
Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Sabe como é que a igreja do Senhor Jesus cresce? É a gente anunciando a palavra. É fazendo com que as pessoas ouçam o evangelho e possam crer. Mas eles só ouvirão se alguém pregar. Mas as pessoas só vão pregar se eles forem enviados. Como é que os nossos brasileiros que estão lá naquelas aldeias ouvirão o evangelho se não há quem pregue? Mas para chegar lá e pregar, como é o desejo de irmão Noel, ele só pode chegar lá para pregar se ele for enviado. E é isso que nós vamos fazer hoje em nome de Jesus. Em Atos 13, 1 a 3, tem um exemplo do que é o enviar. Em Atos 13, 1 a 3 está escrito: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. Esses homens já estavam servindo ao Senhor. E é isso que Noel e Esther fizeram nessa igreja desde o dia em que chegaram. Servindo ao Senhor. Tem gente que quer status, tem gente que quer ir pregar na Bolívia e se esquece que pertinho dele tem a Dona Olívia. Ele não quer pregar para a Dona Olívia, ele quer ir para a Bolívia. Sabia? É isso. Sabe quando é que Deus vai te enviar para algum lugar? Quando você for alguém que preste e que sirva dentro da igreja onde o Senhor te colocou. Ninguém será enviado se não for bênção a partir do local onde o Senhor te plantou. E eu posso dizer que Noel e Esther foram bênção durante todo o tempo em que aqui estiveram. E é por isso que como Saulo, que como Níger, que como Lúcio, que como Manaém, que como Barnabé e Simeão foram enviados, nós também os enviaremos hoje. O versículo 3 diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. É isso que nós vamos fazer hoje por vocês, meu amado irmão. Vem aqui, Noel. Vem aqui, Esther. Queria chamar os nossos diáconos aqui à frente também. Queria que vocês se ajoelhassem. Que os nossos diáconos pudessem se colocar aqui, na retaguarda deles. E é justamente isso que essa igreja servirá. Como uma retaguarda. Irmão Noel, é certo no seu coração que o Senhor está te chamando para essa obra? Certo, pastor. Certo e claro como a luz do dia. Tenho certeza do meu chamado e tenho certeza daquilo que o Senhor quer para mim e para a minha vida. E para a vida da minha família também, que minhas filhas também têm nos apoiado. A irmã tem convicção do seu chamado e vai trabalhar para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido? Amém, sim. Toda certeza. Sim. Nós só temos uma tarefa agora, e eu peço a todos vocês que aqui estão também, que levantem suas mãos para eles aqui. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome, reconhecemos que tu és o único Deus verdadeiro, e que o Senhor, como único Deus verdadeiro, nos amou, e enviou a nós o seu Filho Jesus Cristo,
o único Salvador de todo aquele que crê. Pai, nós te louvamos porque o Senhor se compadeceu de nós. Nós te louvamos porque um dia nós conhecemos esse evangelho que liberta, que salva e que transforma. E louvamos porque um dia o Senhor alcançou com a palavra de salvação ao irmão Noel e à irmã Esther. E te louvamos porque esse encontro foi aqui, ó Deus, em nossa Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Te agradecemos porque essa igreja foi para eles um exemplo do que o Senhor almeja para todo o cristão. Nós te louvamos porque foi aqui onde eles receberam esse chamado. E nós te louvamos, Senhor, porque foi aqui onde essa igreja os apoiou. E é aqui nesse momento agora que eu te louvo por esse chamado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, Senhor, que dos altos céus o Senhor, ó Deus, fortaleça o irmão Noel, fortaleça a irmã Esther, que o Senhor trate dos sentimentos, das emoções, que o Senhor fortaleça o físico, proteja o Senhor, que a saúde deles, ó Deus, não se debilite, que eles enfrentem, ó Deus, aquelas enfermidades, que eles enfrentem aquela selva, ó Deus, como valentes. Ó Pai, fortaleça o espírito e a alma deles. Que esse chamado que o Senhor colocou no coração se confirme a cada dia. E que os teus servos possam ir, ó Deus, no poder do teu Santo Espírito. E que, ó Deus, eles descansem sabendo que essa igreja os apoiará. Que nós seguraremos as cordas. Que nós não os abandonaremos. E que o Senhor, ó Deus, cuide de suas filhas. Que o Senhor as visite diariamente, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, tenha um plano maravilhoso para cada uma delas. Pai, em nome de Jesus e com a autoridade a nós conferida, Senhor, de ministro do Evangelho, de líder dessa igreja, apoiado pelos diáconos, apoiado, Senhor, por esses líderes espirituais que aqui comigo compartilham do mesmo sentimento. Nós queremos enviá-los, Senhor. Nós queremos, ó Deus, enviá-los com a força do Teu Santo Espírito. Ó Deus, os livre do mal, os fortaleça e os use. E que esse chamado sempre, ó Deus, como chama que não se apaga no coração, se propague até aquele dia, quando nós estaremos juntos contigo por toda a eternidade. Pai, toma conta dessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Manuel, vai nessa fé. Que Deus te acompanhe. Vai com Deus. Que Deus te acompanhe. Fortaleça o teu coração e a tua alma. Amém. Fica aqui só um pouquinho.